Olá, meu nome é Marcelo Melado. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês o passo a passo de uma prateleira flutuante. Bem fácil, bem simples de ser feita e dá para ganhar um bom dinheiro aí instalando em residência, escritório, fábrica, enfim. Dá para você configurar ela de forma que ela fique bastante resistente para você poder colocar aí bastante peso. Espero que você goste desse vídeo. Vou pedir uma gentileza, veja ele até o final. Se você gostar, deixa seu like e compartilha. Isso ajuda muito a produzir vídeos como esse no canal. Não é inscrito? Inscreva-se, ative o sininho para você receber novas notificações. Lembrando a vocês que todas as quartas-feiras em Dúvidas de Carpintaria e segundas-feiras a partir das 21 horas tem vídeo novo no canal. Bora pro vídeo! Pronto, a gente fez os cortes aqui, eu quis adiantar bastante os cortes para mostrar e explicar aqui que é muito simples, muito fácil de fazer essa prateleira flutuante. Diferente de uma que eu passei há poucos dias atrás, um outro vídeo que eu também vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo aqui, onde eu ensino a você instalar um suporte invisível para prateleira. Nesse caso aqui, é uma prateleira flutuante, muito mais simples, porque não tem ferragens, eu estou usando a própria madeira para poder fazer essa prateleira aqui. Eu tenho aqui a parte frontal, as partes laterais e a parte de trás, ela fica aberta, porque ela vai entrar aqui por trás nesse sistema. O que acontece aqui? Eu fiz um rebaixo aqui, metade da madeira aqui, metade da madeira aqui, e aí elas encaixam aqui e ela fica com uma certa pressão aqui na minha madeira. O que eu vou fazer? Eu vou passar uma cola aqui de boa qualidade e vou colocar dois parafusos em diagonais, trocando os lados para deixar mais fixo, mais firme isso daqui. Agora, eu não tenho serra de bancada, eu não tenho nenhuma serra, e eu quero comprar já as madeirinhas cortadas para eu poder montar em casa. Dá para eu fazer? Dá. Vamos supor que eu não queira fazer o rebaixo, eu não tenho serra, então eu vou fazer corte reto e vou prender aqui na madeira. O ideal é que você use uma cola, sempre de boa qualidade, porque a cola ela vai aderir bastante na madeira. Então o que vai acontecer? Eu vou posicionar a madeira aqui na barra principal, e isso eu preciso ter a madeira muito bem esquadrejada, muito bem cortada, porque eu não posso ter ângulo aqui que não seja de 90 graus, principalmente nas pontas aqui onde eu vou trabalhar com a madeira, para poder encaixar ela lá na caixa. Então eu preciso ter aqui certo 90 graus, para quando eu for fazer o encaixe, ela entrar certinha, porque se ela não estiver bem esquadrejada, ela também não vai conseguir entrar. Então o que acontece? Se eu não tiver nenhum tipo de equipamento de corte, eu posso fazer dessa forma? Pode. Aqui eu tenho um parafuso de 10 centímetros de profundidade e 5 milímetros de espessura. Se eu usar esse parafuso aqui, eu vou conseguir travar uma boa parte da madeira e também vai funcionar. Claro que eu vou precisar fazer o que aqui? Um furo um pouco mais largo para poder entrar a cabeça do parafuso, coisa aqui de 5 milímetros, entrou o parafuso um pouquinho mais largo para eu poder usar aqui uma parafusadeira para poder empurrar esse parafuso. Esse parafuso aqui de 10 centímetros por 5 milímetros de espessura é o suficiente para travar essa madeira e suportar uma grande quantidade de peso. Novamente, difícil mensurar, não sei o que você vai pôr, mas ela vai ser bastante resistente com essa configuração aqui de parafuso. Nesse caso, claro, eu utilizei aqui o rebaixo para deixar também bastante resistente e usar outros parafusos um pouquinho menor aqui para poder colocar isso na parede. Eu vou fixar essa parte aqui no meu balcão aqui atrás como se fosse uma parede, não tenho parede suficiente aqui para colocar ela, mas é como se eu fosse colocar na parede, fixar essa parte na parede e a caixa vai entrar aqui pela frente. Muito bem.
Feito isso, o que acontece? Como é que eu vou calcular a altura desta minha madeira aqui? Eu vou fazer da seguinte forma. Uma vez que eu defini os caibros, eu vou colocar esse caibro aqui e vou medir a altura desse caibro. Esse caibro são 3 centímetros. Então, o que vai acontecer? Eu tenho que cortar madeiras de 3 centímetros, bem próxima aqui, para que quando eu venha com a outra madeira lá por cima, ela vai fazer o encaixe com uma certa pressão, para eu poder encaixar essa prateleira flutuante. Ela é como se fosse uma caixa. Então, o que eu vou fazer? Uma vez que eu fiz esse corte, eu acertei essa altura utilizando o próprio caibro que eu vou usar aqui, eu vou fazer os cortes exatamente para poder encaixar essas madeiras. O corte vai encaixar aqui, vai ficar bem na frente. Depois eu monto aqui a outra madeira aqui. E aí eu venho com a tampa aqui em cima e fecho. O que eu fiz? Eu acabei de montar como se fosse uma caixa. A parte de trás vai ficar vazada, porque eu vou entrar com ela na parede para poder fixar ela. Eu posso, claro, depois parafusar por baixo nos caibros para deixar ela fixa, ou posso deixar ela simplesmente encaixada, e se eu precisar remover, eu faço essa remoção. Bom, uma vez explicado isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esses caibros primeiro e vou começar a fazer a colagem deles. Então eu vou passar cola sempre de boa qualidade. Vou encaixar e passar a cola. Eu estou explicando, resumindo. Na hora que eu estiver fazendo, vocês vão acompanhando para ter uma noção do que realmente eu estou fazendo. Eu vou fixar aqui e vou colocar 2 parafusos em cada parte dessa para que ela tenha bastante segurança. Depois eu venho, faço 3 furos aqui com rebaixo para entrar a cabeça do parafuso e eu fixar. Se eu for usar na parede, eu coloco as buchas para poder colocar na parede. Se eu for usar numa madeira, eu venho com parafuso aqui e fixo na parede, aqui na frente do balcão, que eu vou mostrar já já, a gente fazendo isso para poder encaixar. Eu vou fazer a montagem agora de todo esse sistema aqui, que são compostos por 2 partes, e na sequência a gente vai fixar ela lá na parede, vê que é muito fácil fazer essa prateleira flutuante. Eu vou usar aqui uma broca com escariador para poder colocar os pontos aqui, os furos, e depois colocar o furo para que a cabeça do parafuso entre e não fique passando aqui por cima da madeira. Eu vou usar aqui uma cola instantânea, no meu caso aqui, para ir mais rápido, para eu poder fazer a montagem dessa peça. Mas é claro que o ideal aqui é você fazer com uma cola bem resistente, fixar a cola e depois vir com um pinador. Não tem pinador, sugiro você colocar um peso para fazer uma pressão, desde que a cola seja de boa qualidade, para que você tenha uma boa aderência na madeira aqui e depois vir com parafusos para poder fixar. Se você for laminar, faça o parafuso com um escariador para que ele entre, para depois você vir com a laminação e ficar bem bacana o acabamento. Se você não for laminar, o ideal seria que você viesse com por baixo aqui fazer o aparafusamento, usa parafuso para poder fixar essas partes aqui, para ficar com um pouco mais de firmeza. E na parte de cima, como a pressão é sempre para baixo, a cola já é o suficiente para poder fazer a fixação dessa prateleira aqui. Então aqui nesse caso eu vou usar uma cola instantânea aqui bem rápida para eu poder fazer essa prateleira e depois vou usar somente pinador, porque essa prateleira eu estou fazendo para demonstração, ensinar aqui no canal. Mas se eu fosse fazer para que ela ficasse fixa e que ela fosse ter uma grande quantidade de peso, eu faria com parafuso para fixar, para ela ficar mais forte. Eu quero mostrar o resultado final, como é que fica, para que vocês vejam que dá para fazer somente com pinador, e se não tiver o pinador, dá para fazer com parafuso também.
Enquanto eu estou passando, a cola ainda não está seca, ela demora um pouquinho, ela tem que entrar em contato com a outra parte. Então dá tempo de eu passar aqui por toda a extensão dela, se de repente você for fazer com cola instantânea. Claro que desde que depois você fixe com alguma coisa, um empinador ou um parafuso. Então eu venho aqui agora, alinho ela aqui. Pronto, a caixa está colada. Essa daqui vai ser a nossa prateleira. Mais uma vez, vale reforçar, o ideal é que você use parafusos na parte de baixo. Se eu for usar essa parte aqui como a parte de baixo, eu parafuso aqui por baixo e depois uso essa parte de cima aqui para que não apareçam os parafusos. Como essa parte aqui está mais judiada, que era uma madeira aqui, uma sobra de projeto, eu vou usar ela como fundo. Então eu parafuso ela aqui embaixo, para que ela tenha maior resistência, e como a parte de cima vai o peso aqui em cima, a pressão é para baixo, eu não preciso colocar parafuso aqui em cima. Eu vou usar aqui o meu balcão, porque eu não vou ter parede suficiente para colocar essa prateleira. O que eu vou fazer? Eu tenho 3 furos. Eu vou procurar sempre colocar o do meio primeiro, para que depois eu precise girar aqui com um nível e nivele, para eu não colocar ele torto na parede. Eu furaria e colocaria a bucha. Então o que eu vou fazer? Eu vou fixar ele aqui primeiro, essa parte do meio. Eu não vou apertar muito e eu não estou preocupado se ele está torto agora ou não. Eu venho aqui com o nível e verifico aqui se eu preciso subir ou descer. Eu preciso subir um pouquinho aqui. Pronto. Nivelei, vou fixar ela. Eu estou fixando aqui na madeira, mas se eu estivesse fixando na parede, eu faria os furos, colocaria as buchas, de acordo com o parafuso que eu vou colocar para poder fixar ela na parede. Então aqui já está nivelado, eu vou vir aqui e fixar essa parte. Pronto, fixei aqui. Agora sim eu posso fixar esse do centro aqui. Tá fixo aqui o suporte para a gente poder colocar a prateleira. Aqui esse suporte não está tão fixo aqui porque eu estou usando na madeira, mas se eu tivesse na parede utilizando bucha, ele estaria bem firme aqui com esses 3 parafusos. Vai colocar um pouquinho mais de peso, quer colocar 2 parafusos em cada compartimento aqui, pode, quanto mais segurança, melhor. Preciso dar o acabamento aqui nessas madeiras? Eu não vejo necessidade. Uma vez que a madeira esteja bem cortada, ela mesma já está com acabamento. Quanto mais eu lixar, mais liso eu vou deixar. A ideia é que aqui que fique áspero, ou seja, que fique rústico para quando eu entrar com a prateleira, ela fixar aqui dentro. E agora com essa caixa, eu vou entrar com ela aqui. E pronto, fixei ela, simples assim. Ela está bem fixa aqui na parede. E por baixo aqui também não tenho nada, nenhum suporte aparecendo. Ela fica bem fixa. E eu não tenho aqui nenhuma amostra aqui de nada segurando a prateleira. Eu posso aqui nessa prateleira fixar ela aqui por baixo nos cabos aqui, colocar um parafusinho para deixar ela presa para ela não sair. Se eu quiser deixar assim também, ela tem uma boa pressão. E se eu precisar remover, eu venho aqui e saco ela. E eu tenho a minha prateleira removida aqui, posso colocar ela aonde eu precisar, aonde eu quiser levar essa prateleira. Aqui eu estou colocando na madeira, então eu estou com esse jogo aqui, porque eu não tenho estrutura aqui para poder fixar ela, é por isso que ela balança. Se ela tivesse bem fixa aqui na parede, esse movimento aqui não aconteceria, porque ela não tem folga entre ela está bem justa, então ela não teria essa folga aqui, esse balanço. Esse balanço acontece porque, como eu coloquei aqui na madeira, eu não tenho estrutura. Mas se ela tivesse na parede, estaria bem fixa aqui, e se eu precisar remover ela para colocar para qualquer lugar, eu simplesmente saco ela e pronto. Eu tenho a minha prateleira aqui para poder usar aonde eu quiser, em qualquer cômodo que eu queira colocar ela.